né, comentei com a turma outro dia, a gente, como professor, vai falar assim, não, eu quero passar esse slide, eu quero passar um filme, eu quero usar um jogo, mas eu decido, o meu trabalho como professor está garantido, e eu vou buscar as ferramentas necessárias que eu escolher. Mas, nessa perspectiva, isso é o inverso. Eu queria até saber um pouco aqui na Bahia, mas no estado de São Paulo, os professores na rede estadual são obrigados a usarem aplicativos. Não é? Um depoimento de uma supervisora, numa reunião que eu fui, ela estava chocada, porque ela falou, eu pedi para participar de uma aula, e qual era o papel do professor naquela aula? Os estudantes chamavam, mas assim, eu estou com dificuldade do login. Ah, eu esqueci minha senha. Ou seja, essa pessoa precisaria ser um professor para estar lá para resolver esse tipo de problema? Então, o que eu queria trazer para vocês, para a gente conversar, é em que medida eles estão tentando usurpar o nosso conhecimento para colocar no nosso lugar aplicativos elaborados por pessoas que desconhecem, eles entendem muito de tecnologia, sei lá como é que chama direito, né, de programação, mas não entendem de educação. Tá certo? Então, é gamificação, é aplicativo e uma questão que eu combatia antes, que era do proletariado. Mariano Enguita falou, muito tempo atrás, ele chamou os professores um processo de proletarização dos professores. E eu sempre fui contra, porque proletário a gente não pode pensar só que condições de trabalho, salário, mas tem uma característica que é o controle sobre o conteúdo do trabalho. E eu defendia, falando, não, com o professor não é assim. A gente tem um trabalho intelectual que a gente desenvolve, então eu recusava, eu refutava essa chamada de proletário. Não é? Mas agora a gente precisa repensar isso, porque se o aplicativo ele faz esse trabalho no lugar do professor, eu já não sei se a gente pode chamar de proletariado intelectual ou não. Eu aqui só trouxe para ilustrar que isso aqui do governo do estado da Bahia, que todos esses aplicativos aqui, que ali cada bolinha, cada cor é programação e desenvolvimento, produção audiovisual. Então, são esses os aplicativos que os docentes precisam obrigatoriamente utilizar. Então, aqui só uma brincadeira com você. Attenzione pickpocket, né, como ficou conhecido lá, os batedores de carteira, para a gente ficar atento e fazer links aí com aquelas problematizações que eu coloquei no início. Esse maravilhamento com as tecnologias, não sou contra, mas atenção, não é? Seriam essas plataformas e esses dispositivos digitais a solução para problemas históricos da educação? Não é? As EdTechs, elas estão assim, aperfeiçoando o que já estavam fazendo antes, que é o quê? A tentativa de prescrever o trabalho intelectual. Dessa vez, eu estou achando que eles estão tendo mais sucesso que antes. E é, como eu já tinha dito, o esvaziamento do conteúdo da profissão. Então, gente, eu trouxe, como eu disse no início, notícias péssimas, mas que a minha intenção aqui é procurar mobilizar o nosso conhecimento para a gente se organizar, para se colocar contrária a essa tentativa de degradar ainda mais a nossa profissão. Obrigada, gente. Então, passamos imediatamente a palavra para a professora doutora Renilda Barreto, aqui representando o nosso PPGE-FHC. A professora doutora Renilda Barreto é graduada em História pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, doutora em História das Ciências pela Fundação Oswald Cruz,
pós-doutora em História das Ciências pela Universidade de Lisboa e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Foi professora e pesquisadora no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sox da Fonseca, Cefet, Rio de Janeiro, onde participou dos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação e pós-graduação em Relações Étnico-Raciais. Fez parte da coordenação da pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e foi membro do Conselho Diretor do Cefet, Rio de Janeiro. Foi secretária de Educação em Santo Antônio de Jesus entre janeiro de 2021 e abril de 2023. Atualmente é membro-diretor da Sociedade Brasileira de História da Ciência e professora visitante da Universidade Federal da Bahia e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Possui vasta experiência em docência, pesquisa e coordenação de equipes. As áreas de investigação onde ela mais pesquisa são a organização da assistência à saúde da população, tomando como eixo central o protagonismo do Estado e da sociedade civil, história e historiografia da obstetrícia no Brasil, Europa e África, história e historiografia das ciências, saberes e pessoas do mundo luso-afro-brasileiro, ensino, pesquisa e divulgação científica em conteúdos digitais. Com a palavra, a professora doutora Renilda Barreto. E eu estou rindo por conta dessas questões digitais pontuadas aqui. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Penso que não consigo externar em palavras a minha felicidade e a minha gratidão pelo convite que recebi do professor Rafael Siqueira, meu coordenador do PPGE-FHC, e da minha querida diretora, professora Nancy Franco, que eu conheci pessoalmente hoje, mas já sou fã de carteirinha e identidade aqui. Bom, meus agradecimentos não são protocolares, eles emergem efetivamente do meu coração, porque esse espaço de falar ao lado da professora Selma Venco e ao lado do mestre Kabengele Munanga é uma oportunidade extraordinária. Então, muito obrigada. Antecipo também meus agradecimentos a todos e todas que estão aqui para nos ouvir e um agradecimento especial à equipe técnica administrativa da reitoria. Eu vou usar aqui o nome do Tomás, que está ali, como representante de todo esse grupo de técnicos administrativos fantástico da Universidade Federal da Bahia. O título da minha fala é Saberes, Sentimentos e Transformações, conforme está aí no slide. Embora eu não tenha nada escrito sobre esse tema, as minhas zonas de pesquisa são outras, como a professora Nancy falou ainda há pouco, mas saberes, principalmente os sentimentos que envolvem o nosso fazer cotidiano, né, o nosso fazer enquanto professor, tem sido objeto da minha vivência, da minha observação e das minhas leituras. Eu sou historiadora da ciência, a minha produção acadêmica, alguns artigos que eu tenho publicado, alguns livros, são no campo da história da ciência, em particular a história da medicina, organização da assistência à saúde da população negra, e agora eu adentro no século XX e XXI com a questão do controle populacional, do controle da natalidade voltada para países do sul global. São 11 países do sul global que a gente começa a estudar. Evidentemente que os recortes de raça e gênero são intrínsecos a toda e qualquer pesquisa que eu faça. Mas essa questão dos sentimentos que permeiam a nossa existência enquanto profissionais da educação sempre chamou a minha atenção e sempre instigou o meu desejo de conhecer, de entender do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico, as nossas escolhas. Então, por isso eu escolho essa fala. Eu desejo tratar de um dos sentimentos que existem em nosso bioma afetivo, que é o amor, nesses 20 minutos aqui que a professora, 25 que a professora reservou para a minha fala. Não se apavore, não se trata de autoajuda. Aliás, eu não consigo ler os livros de autoajuda, não que tenha problema com eles, tem problema comigo, que acho que eu não tenho maturidade cognitiva o suficiente para entendê-los. Me confunde mais do que me ajuda. Também não vou falar do amor romântico, embora é uma forma de existência de amor, talvez o mais conhecido de todos nós, ou melhor dizendo, distorcido, né? Conhecemos através do cinema, da literatura, dos podcasts, dos tutoriais online, mas a minha fala também não transita por aí. Transita pelo amor filosófico e intelectual.
E, como eu não escrevi nada sobre isso, eu apenas observo, entrevisto, ouço e leio, a minha fala se alimenta muito dos escritos da Bell Hooks e do Renato Nogueira. A minha abordagem tem um alinhamento decolonial, pois nós observamos que a história da formação do Brasil, vamos pegar a partir do século XV, quando começa a colonização, tem sido modelada por sentimentos de medo, de impotência, de estímulo da baixa autoestima, de estímulo à sensação de inferioridade científica e educacional, sempre em comparação com os sistemas europeus e norte-americanos. Essa tem sido a tônica da construção das nossas sensibilidades e das nossas identidades. Nós internalizamos, portanto, nós acreditamos que somos uma réplica imperfeita, caricaturesca, dos sistemas político, educacional, urbanístico, artístico, intelectual e científico de alguns países do norte global. Todos vocês já ouviram, eu escuto muito as seguintes frases: este país, Brasil, não tem salvação. A educação do Brasil está cada vez pior. Na minha época era muito melhor, hoje está muito pior. Não tem jeito. Então, essas palavras expressam os nossos sentimentos. Sejam verdadeiras ou não, elas expressam o que a gente pensa. Né? Sai pela boca o que passa pelo coração, não é assim que a gente fala? Então, esse bioma afetivo, dominado pelo medo e pela impotência, é uma das ressignificações do colonialismo moderno. E nós precisamos transgredir essa situação. Como transgredir? Como girar a chave dessas percepções negativas, rompendo com as opressões de gênero, de raça, rompendo com o fundamentalismo religioso, rompendo com as diretrizes de estados neofascistas? Eu não tenho a resposta, tá? Já digo de antemão. Eu trago aqui algumas reflexões, porque eu acredito que as alternativas precisam ser pensadas e colocadas em ação de forma coletiva. Esse trabalho importantíssimo dos profissionais e dos pesquisadores de educação, como a professora Selma, de identificar os problemas, é fantástico, e nós conhecemos os nossos problemas. Abundam as pesquisas que apontam quais são os problemas no cenário, no panorama da educação brasileira. E os problemas, eles são de uma riqueza extraordinária, né? Está aqui o meu professor de gestão, de administração, aqui assistindo a minha palestra. A gente tem aprendido que os problemas, eles são extraordinários. Então, que é uma oportunidade fantástica para a gente transformar. Os problemas, os desafios, vamos chamar de desafios, eles são de uma riqueza maravilhosa. Portanto, nós precisamos conhecer, mas precisamos girar a chave para modificar esses problemas. E por que nós não conseguimos girar a chave? Bom, disse a vocês que eu me baseio no trabalho de alguns colegas. Eu vou trazer aqui para a mesa de conversa o Renato Nogueira. O Renato é um filósofo brasileiro, um colega que eu muito admiro. É escritor, é pesquisador, né, é um homem negro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os estudos do Renato articulam como uma competência ímpar filosofia, educação, neurociência e antropologia. Das publicações do Renato, eu gosto muito dos livros infantis, os livros que ele escreveu para criança, mas dos livros que ele escreveu para a gente, para os adultos, eu gosto de um Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? Renato atualmente tem ocupado muitos espaços na mídia, principalmente na televisão, e eu acho fantástico. Porque eu penso que nós, professores, pesquisadores, precisamos ocupar o espaço das mídias, da televisão, do rádio, os podcasts, e precisamos ocupar também as arenas políticas, no legislativo, no executivo, né? Nós precisamos transpor o nosso mundo do trabalho, que é a academia, que é a escola, e ocupar outros espaços também dentro da sociedade. Portanto, eu aplaudo, eu me levanto para aplaudir o Renato toda vez que eu vejo ele num programa de televisão, falando para o grande público. Quais os argumentos do Renato Nogueira? Ele coloca que o amor não é uma emoção individual, mas coletiva, que pode envolver 2, 3, 4 pessoas ou uma comunidade inteira. A tese que o Renato defende é de que o amor
é um afeto catalisador, capaz de aumentar nossa confluência, de criar condições para que possamos ter criatividade suficiente para não disputar recursos, mas para compartilharmos recursos. Para entender essa hipótese do Renato, que não é simples, ela é bem sofisticada, é preciso acompanhar a estrutura narrativa que ele faz. De um modo bem sintético, eu vou colocar aqui algumas questões postas pelo Renato. Ele expõe o modelo cosmofóbico, né? O modelo que, na interpretação dele, é o modelo onde nós fomos letrados. No modelo cosmofóbico, o afeto central é o medo. E o medo produz um modelo de sociedade em crise. Uma sociedade que precisa ser hipervigilante, que propaga a desconfiança, que se ancora na teoria da escassez, né, da farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, na ética do deserto. Não tem para todos. Então, vamos lutar pela sobrevivência. Essa é a ética do deserto. Que necessita de forte controle e que gera relações assimétricas e predatórias. O modelo cosmofóbico tem uma cosmovisão eurocristã, a qual interpreta o amor como sacrifício, como doação incondicional e individual. Que nós humanos, né, e nós professores, deveríamos amar como se fôssemos Deus, com uma capacidade de suportar todos os sacrifícios e martírios. As sociedades cosmofóbicas organizam o letramento da violência, da punição e do ódio, onde as pessoas estão em permanente guerra. A antítese dessa estrutura, segundo Renato, é o modelo cosmofílico, o modelo biofílico, que coloca a vida na centralidade. Nesses modelos, os afetos são múltiplos e eles estão em movimento circular. Não é início, meio e fim. Isso não é um movimento circular. É início, meio e início. As sociedades são estáveis e não quer dizer que elas são ideais, que elas não têm conflitos ou tensões, mas que esses conflitos e tensões, esses problemas, vamos chamar assim, são administrados coletivamente, em um circuito onde o sentimento-chave predominante é o amor e não o ódio, que possui a ética da floresta, diferente da ética do deserto, onde não precisa ter a disputa, né? A floresta, ela provê todos, então não precisa ter a disputa. O fim da cosmovisão do paraíso e a percepção de uma vida contínua. Então, vou retomar a definição de Renato de afeto como sentimento, de amor como um afeto catalisador de bem-estar. E ele usa catalisador no sentido de uma substância química que amplia a velocidade de uma relação e que equilibra o ecossistema afetivo diante de outros afetos, como a raiva e o medo. Se esses forem os afetos predominantes, raiva e medo, nós estaremos em guerra permanente. É possível afirmar que o pensamento de Renato venha ao encontro, ele não diz isso, essa é a interpretação minha, ao encontro da corrente One Health, a qual expõe que a separação entre humanos e não humanos está a produzir um colapso planetário. Não é mais possível continuar a pensar e agir diferenciando humanos de vírus, de bactérias, de vegetais, tudo está interligado. A ameaça à vida de um componente do ecossistema destabiliza todo o planeta. Mas isso aí é uma divagação. Vamos ao argumento da Bell Hooks. A Bell Hooks, que nos deixou em 2021, mas eu vou usar o verbo no tempo presente, é uma teórica feminista, professora, escritora e ativista antirracista estadunidense. Ela escreveu uma trilogia sobre o amor. O título traduzido em português fica parecendo que é livro de autoajuda. Confesso a vocês que se eu não tivesse visto o nome da autora, eu não teria comprado o livro. O livro é, traduzindo para o português, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Um segundo livro da Bell Hooks é Salvação, Pessoas Negras e o Amor. E o terceiro é Comunhão, a Busca Feminina pelo Amor. São reflexões muito interessantes. Eu vou me ater ao primeiro livro. Para Bell Hooks, o grande desafio é colocarmos o amor
na centralidade da vida, como força vital, que alguns chamam de espiritual. O amor como uma arma poderosa de luta e transformação nas esferas da vida política, religiosa, no local de trabalho, no ambiente doméstico e também nas relações íntimas. O amor está presente, segundo a Bell Hooks, em todas as pessoas, mas ele não é dado. O amor não é natural. O amor é construído. Nesse aspecto, as análises de Bell Hooks e do Renato Nogueira se aproximam. Para Hooks e para Renato, os paradigmas coloniais e eurocêntricos construíram a sociedade ocidental, baseada na exploração, na injustiça, no racismo, no sexismo, e eles compreendem que o amor pode ser uma ferramenta de abalo dessas estruturas. É estranho discutir amor na academia, né? Trazer o amor para o debate público, desconstruir as narrativas da maioria dos livros de autoajuda, majoritariamente escritos por homens, o que é paradoxal. Pois se na vida cotidiana o amor é propagado como ação de fracos, dos ingênuos, dos desequilibrados emocionalmente, dos que abandonaram o consultório terapêutico, dos que esqueceram de tomar a tarja preta. Então, como é que o mercado editorial é terreno de escritores homens? O gênero, a raça, a posição econômica moldam a perspectiva do escritor. Talvez, e é uma hipótese, a discussão rasa sobre o amor romântico, idealizado, inatingível, que reforça diferenças ditas naturais, inatas, entre homens e mulheres, seja uma forma de perpetuação do patriarcado. Talvez aí a minha dificuldade de ler os livros de autoajuda, mas vamos seguindo. O amor filosófico raramente tem sido posto como base para a tomada de decisões. Misericórdia, 15 minutos já, professora. Vou me adiantar aqui. O amor filosófico raramente tem sido posto como base para a tomada de decisões políticas, religiosas, educacionais ou familiares. A razão, ela tem sido posta como base para a tomada de decisões. E é uma razão que é professada cada vez mais distante do sentimento de coletividade e mais próxima dos interesses individuais e dos interesses de pequenos grupos, interesses do consumo, interesses da propaganda. Para Bell Hooks, o amor precisa misturar vários ingredientes, como cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade, comunicação aberta. E Roberto Borges, professor Munanga, acrescenta mais um ingrediente nessa lista, a admiração. Bom, feito um breve panorama aí dos textos que guiam a minha reflexão na fala de hoje, eu me aproprio do termo usado pelo Renato Nogueira e acho que a educação vive, a educação brasileira, um cenário cosmofóbico. Eu venho observando isso na minha prática de professora, embora a professora Nancy tenha apresentado todos os meus títulos e a minha inserção como cientista, a minha identidade profissional é como professora de educação básica, que eu sou desde 1984, ainda que eu tenha ensinado no terceiro grau na universidade, ainda que eu seja professora de pós-graduação, ainda que eu seja investigadora ligada ao CNPq, ainda que eu seja presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, mas não é a minha identidade como professora mesmo da educação básica. E eu amo quando os alunos da pós me chamam de pró. Todos me chamam de pró, adoro. Eu sou professora. Quando fui secretária, eu pedia que me chamassem de professora, porque secretária é uma coisa transitória, não menor, claro, mas transitória, e professora era eterna, né? Era a profissão que eu escolhi. Portanto, o que eu observo na minha trajetória como professora desde os anos 80, e principalmente nos 28 meses que eu trabalhei na rede municipal de educação, e que pude trabalhar de uma só vez com um coletivo enorme de professores, e pude trabalhar com o sindicato, e pude trabalhar com o Ministério Público, pude trabalhar com o Conselho Tutelar, e pude trabalhar com as políticas nacionais de educação. Ou seja, de uma vez só, eu tive um universo enorme. Então, foi uma área de uma observação muito grande, né? Eu aproveitei essa oportunidade para observar. O que mais me chocou foi o adoecimento coletivo da comunidade de docentes. Discentes também, né? Mas eu vou me prender só aos docentes. De que o ambiente de trabalho era tóxico,
que os professores não tinham prazer algum em ir para a escola, para o seu local de trabalho. Os professores, eles viviam sob o império do medo. Eles temiam os alunos, né? Eu sempre fui professora de educação básica, tá, gente? Até me aposentar recentemente. Eu dava aula no ensino médio. Então, os professores temiam os alunos, eu levei um susto. Como é que o professor pode temer o aluno? Eles temiam os pais, temiam as mães, temiam o conselho tutelar, temiam o Ministério Público, temiam a secretária de Educação, enfim. Os professores sofriam assédio moral dos colegas em hierarquias superiores. O medo era o grande fio condutor das relações de trabalho. Nos micropoderes escolares, estavam cristalizados e eram reproduzidas as relações colonialistas de autoritarismo, de castigo, de punição, de guerra permanente, onde cada um vai lutar com as armas que pode. Portanto, nessa economia do deserto, para garantir uma subsistência, o sentimento de uma vida profissional marcada pela injustiça, porque a lei existia para todos, mas ela só era aplicada, professora Selma, para os apadrinhados políticos. Todo mundo tinha direito à progressão funcional, mas uns iam, outros ficavam, né? Uns processos eram aprovados, outros engavetados. Os diálogos eram sempre atravessados por meias-verdades. Havia manipulação de informação em proveito da salvação própria. Não à toa, o ambiente da fofoca proliferava muito. E a gente sabe que o ambiente da fofoca, ele acontece por quê? Porque no ambiente público não é possível dizer o que pensa. As pessoas têm medo de dizer o que pensam, de se colocarem, porque não é um ambiente amoroso que vai acolher, que vai transformar aquela fala em um objeto de mudança, vai transformar aquela fala em um objeto de punição. Né? Então, oficialmente, as coisas eram ditas para agradar, e extraoficialmente, nós tínhamos aí uma proliferação grande da rede de fofoca. A gente precisa olhar a fofoca do ponto de vista de uma estratégia de sobrevivência, né? E não apenas algo que nos irrita. Mas vamos lá. Então, por dever de ofício, eu comecei a me inteirar, principalmente com a PLB, né, que é o Sindicato dos Professores da Bahia, que é muito forte e ativo, talvez isso explique, uma das hipóteses da professora. Eu comecei a me inteirar com a PLB sobre as conquistas sindicais em relação a ganhos salariais. Porque qual foi o meu primeiro pensamento? Se há professores tão desmotivados, o salário é baixo, né? Estão ganhando mal. Realmente, os professores poderiam ganhar muito mais do que o que eles ganham. Mas o que eu observei é que havia um plano de salário cumprido, os direitos conquistados pela categoria eram assegurados pela municipalidade, havia reserva de carga horária para planejamento, para preparação de aula. Todas as garantias trabalhistas, conquistadas com muito sacrifício na luta, né, dos professores, era cumprido. O salário poderia ser muito melhor, mas estava acima da média dos municípios vizinhos, superava até a média da rede privada, né? E quando os professores falavam dos seus desalentos, eles não falavam da questão financeira, embora eles quisessem ganhar mais. Eles falavam do ambiente tóxico, né? E em conversa com médicos que atendiam no município, eles diziam, nossa, só tem um professor doente aqui no meu consultório. Portanto, este município no qual eu trabalhei, os dados do IDEB de 2023 foram menores do que os de 2021 e 2019. Eu estou falando de um município onde tem, professor, 80,6% da população autodeclarada preta e parda, ou seja, 80% da população é preta e parda. Em um país onde a pobreza tem cor, a pobreza nesse país é preta. Então, eu pergunto, por quê? E qual o significado de professores tão imobilizados pelo medo? Eu lembro-me da célebre frase do Darcy Ribeiro, há muitos anos atrás, onde ele dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto de poder. Eu não quero, evidentemente, reduzir a crise da educação brasileira apenas à matriz colonialista de poder, isso seria empobrecer a análise. A equação é complexa e a gente precisa mobilizar muitos esforços coletivos para entendê-la e para operar mudanças.
Mas eu defendo o argumento de que a crise da educação brasileira é mais uma engrenagem racista, com uma subjetividade organizada sob o letramento cosmofóbico, conforme desenhado por Renato Nogueira, onde as pessoas estão adoecidas pelo medo e pelo sentimento de injustiça, tornando-se completamente mobilizadas. E se as leis brasileiras avançam para a democratização do ensino, como mostrou a professora Selma, a prática educacional permanece estacionada na exclusão. E, às vezes, a gente não se dá conta disso. A gente, que eu digo professor, tá? Estou falando como